Fala pessoal, Prof. Renan Duarte iniciando aqui mais uma aula para o concurso do Banese agora de 2025. E lembrando vocês, quem quiser ter acesso aí ao curso completo, com as apostilas em PDF, os slides que eu utilizo em aula, materiais de resumos direcionados para revisão e um banco com questões comentadas em vídeo, primeiro link aqui na descrição. E no mais, como sempre, desejo aí a vocês uma excelente aula. Pessoal, a gente vai entender agora o conceito de valor percebido pelo cliente ou valor entregue ao cliente. E a gente vai entender também como que se pode aumentar essa percepção de valor para o cliente. Então, valor entregue ao cliente é a diferença entre o valor total para o cliente e o custo total para o cliente. Tá? Essa é a definição. Mas aí a gente precisa entender, né, o que o cliente ele considera como valor total e custo total. Valor total, ele vai se referir ao conjunto de benefícios e vantagens que um cliente espera receber ao adquirir e utilizar um produto ou serviço. E aí esses benefícios, eles podem incluir aspectos funcionais, emocionais, sociais e outros que atendam às necessidades e desejos do cliente. Então, vamos supor que, por exemplo, eu quero comprar um smartphone aqui que custa R$ 3.000. Aí, né, para eu entender aqui o que é o valor total referente a esse smartphone para mim, eu vou ver aquilo que eu entendo como aspecto funcional, emocional e social. Tá? Então, por exemplo, ele pode me trazer aqui, né? Aqui na verdade é comunicação, tá? Uma comunicação fácil e rápida. Isso daqui é um aspecto funcional que está dentro aqui da ideia de valor total. Acesso à internet e redes sociais, aspecto funcional também, né? Possibilidade de tirar fotos e gravar vídeos, aspecto funcional, aplicativos úteis, entretenimento. Tem todos os exemplos aqui de aspectos funcionais que são relacionados ao smartphone. Eu poderia ter também aspecto emocional? Sim, daqui a pouco, né, é uma marca que eu desejo bastante, estava de olho nesse smartphone há muito tempo, e o fato de ter comprado ele me fez sentir bem. Então eu tenho aqui um aspecto emocional também, que vai incluir aqui nessa percepção de valor total que eu tenho desse produto. Aspecto social, daqui a pouco também, né? É como eu me sinto em relação às pessoas ao meu redor por ter feito a compra daquele celular. Tá? Também pode, querendo ou não, influenciar aqui no que eu entendo como valor total. Então, quando eu penso em valor total, eu vou olhar todos esses benefícios que vão além dos mais óbvios, né? Os mais óbvios são os aspectos funcionais. É para isso que eu comprei o celular, muitas das vezes, né? Principalmente para isso. Mas também aspecto emocional, social. Eu quero comprar um carro, né? Nunca tive carro. Eu desejo desde criança. Meu primeiro carro, mesmo que ele não tenha tantos aspectos funcionais, né, pelo fato de comprar o carro, pode ter um benefício emocional aqui muito grande que também vai ser levado em consideração nessa ideia aqui de valor total, tá? Então, valor total, benefícios e vantagens. Em relação ao custo, o custo ele engloba todos os custos que o cliente ele espera incorrer para avaliar, obter, utilizar e descartar o produto ou serviço. Isso vai incluir o óbvio também, que é o preço de compra do produto, mas também custos operacionais, custos de manutenção, custos de aprendizado para usar o produto, entre outros, tá? Então, quando eu falar de custo total, eu vou avaliar tudo que pode daqui a pouco ser custoso para eu utilizar, nesse exemplo aqui, o smartphone. Então, o preço de compra é o mais óbvio, né? Eu estou desembolsando aqui R$ 3.000. Isso aqui vai ser levado em consideração no custo. Mas outros exemplos de custos que estão associados também. O custo mensal do plano de dados e serviço de telefonia, né? Antes que talvez eu não tivesse celular, eu talvez não incorresse nesse custo aqui, tá? Que é um custo indireto relacionado ao celular, a gente pode pensar assim, mas eu não teria daqui a pouco, né, se eu não tivesse celular. Possíveis custos de manutenção ou reparo, tá? Daqui a pouco o celular, não sei, daqui a pouco ele quebrou a tela, né? Tem que fazer a troca dela. Vai ser um custo também que está associado ao celular. Esse daqui, né? Necessidade de aprender a utilizar o aparelho. Sim. Pensa naquelas pessoas que são mais idosas, né? Que daqui a pouco compram um telefone que tem mais recursos de tecnologia. Até que elas consigam, isso depende, né, de pessoa para pessoa, mas em geral, até que elas consigam pegar todos
aspectos tecnológicos daquele telefone, pode ser que isso leve um tempo. E ela pode, inclusive, né, dependendo da pessoa, pode até se estressar por não estar conseguindo fazer as funções dentro do contexto ali do uso do telefone, né? Daqui a pouco ela quer só fazer uma ligação e tem tantos comandos ali que ela não consegue fazer. E isso acaba sendo um custo também. Tá? Então, a gente leva em consideração aqui no conceito de custo total. Custo de reposição de acessórios, como capas de proteção, carregadores, também vai ser levado em consideração. Tá? Um ponto importante é que dentro aqui desse conceito de custo total, eu não vou considerar apenas custos financeiros, tá? Eu vou considerar também custos que não são financeiros. Tudo que eu enxergar, né, como algo que a gente pode até pensar, né, como algo custoso que não seja financeiro, vai ter que ser levado em consideração também. E aí, tendo em mãos o conceito aqui de valor total e também de custo total, eu consigo chegar na ideia de valor entregue para o cliente. Que o valor entregue é a diferença entre esse valor total, o que ele enxerga de benefícios e vantagens, e o que ele enxerga como custo, sejam custos financeiros ou não financeiros. Se eu, né, dessa diferença aqui, eu tiver um valor, vamos pensar assim, positivo, isso significa que foi entregue valor ao cliente. Caso contrário, não, tá? E quanto mais benefícios, mais vantagens associados àquele produto ou serviço em relação aos custos, né? Quanto mais vantagens em relação aos custos, maior vai ser o valor entregue para o cliente. E mais satisfeito o cliente vai se sentir com a compra que ele fez, né? Porque ele vai enxergar que o que ele pagou, e além do que ele pagou, mas os outros custos associados, aquilo foi baixo perto do que ele recebeu. Ele vai sentir que ele fez uma boa compra, tá? E só para a gente entender um pouco melhor isso, vamos colocar em números isso daqui. Apesar de não ser, são aspectos aqui um pouco emocionais, né? Não dá para medir isso em termos de números, mas só para a gente entender mais ou menos como seria, tá? Então vamos supor que para esse celular aqui, né, com todos os benefícios aqui, o cliente enxergou que numa escala de 1 a 10, o que ele tem aqui de benefícios é 7. Em relação aos custos, que está incluído aqui o custo de R$ 3.000, mas todos esses demais custos, ele entendeu aqui, né, que o custo numa escala também de 1 a 10 foi de 5. Então, quando a gente for fazer essa conta aqui, eu posso entender que o valor entregue para o cliente foi de 2. Para esse celular aqui. Olha onde eu quero chegar. Eu consigo comparar isso daqui com outros produtos. Daqui a pouco ele comprou um outro telefone que ao invés de estar custando R$ 3.000, está custando aqui 3.500. Então o custo ele é maior, o custo de preço de compra. Mas vamos supor que esse celular aqui ele tem uma tecnologia que é mais tem mais acessibilidade, né? As pessoas conseguem usar de uma maneira mais fácil, não tem uma curva de aprendizado tão grande. Então aquele custo em relação aqui ao de aprender a utilizar o aparelho, vamos supor que a pessoa não teve, o custo foi inexistente. Aumentou o preço de compra, né? Tudo bem, mas aqui diminuiu esse custo. A gente vai entender então que mesmo com esse preço maior, na escala de 1 a 10, ele avalia aqui como um custo de 5. Em relação aos benefícios, vamos supor aqui que ele teve um benefício emocional, né? Porque era o celular que ele queria desde sempre, né? Ele sempre teve vontade de comprar e depois que ele comprou ele se sentiu muito bem. Então a gente teve aqui também, né? Eu vou colocar assim, ó, emocional. E aí, como eu estou tendo benefício a mais aqui, além de todas as outras funções, daqui a pouco o celular, né, também tem uma câmera melhor, tira foto melhor, é mais rápido ainda, tem recursos tecnológicos que permitem as funções sejam executadas mais rápido, não trave, tenha mais armazenamento, enfim. Vamos fazer aqui então que o benefício para esse celular de 13.500 agora foi de 9. Dessa forma, quando eu for fazer o valor entregue ao cliente aqui para o celular A, aqui para o celular B, vai ser 9 menos 5. Agora o valor entregue para o cliente foi de 4. Então, percebam que na situação A, 2. Na situação B, mesmo com o aumento no preço do celular, o valor entregue para o cliente foi maior, né? 4 unidades aqui. Então, isso faz com que o cliente ele se sinta mais satisfeito
com a compra do celular B, né? Porque ele enxergou aqui que ele teve mais benefícios e vantagens em relação ao que ele pagou por aquele celular. Então, valor entregue para o cliente ou valor percebido, né? Qual que foi o valor percebido pelo cliente? O valor percebido do celular B, 4, do celular 2, tá? É esse o conceito aqui. Aí falando em relação aqui, só para a gente entender o que está associado aqui a benefícios e custos também, vamos dar uma olhada nos principais benefícios e depois nos principais custos, tá? Benefício funcional são aqueles que estão relacionados às características tangíveis e mensuráveis de um produto ou serviço. Eles atendem às necessidades práticas e funcionais do cliente, incluem desempenho, qualidade, durabilidade, eficiência, facilidade de uso e conveniência. Esses benefícios ajudam o cliente a resolver problemas, realizar tarefas ou alcançar objetivos específicos. É o objetivo finalístico aqui daquele produto ou serviço que está sendo contratado. Então, no caso do celular, né, vai ser para utilizar ele, comunicação, não consumição, né? Comunicação, acesso à internet, poder tirar foto, né? São as características aqui do uso do telefone. Benefícios funcionais. Emocionais estão relacionados às emoções e os sentimentos que o produto ou serviço evoca no cliente. Se referem à satisfação emocional, prazer, segurança, status ou bem-estar que o cliente ele obtém ao adquirir e utilizar produto ou serviço. Exemplos aqui de benefícios emocionais incluem confiança na marca, sensação de pertencimento, alegria ao utilizar o produto ou alívio de preocupações. E ainda a gente tem os benefícios sociais, tá? Que estão relacionados aqui às interações sociais e ao impacto nas relações com outras pessoas. Produtos ou serviços podem proporcionar benefícios sociais ao permitir que o cliente ele se conecte com amigos, familiares, colegas ou grupos de interesse. Qual que é o ponto aqui? É lembrar que além dos benefícios funcionais, a gente também pode ter outros benefícios associados a um determinado produto ou serviço. E em relação aos custos, eu tenho aquele, né, que é o mais óbvio, que é o custo monetário, que vai ser o preço de compra do produto ou a contratação do serviço, mas eu também tenho aqueles, né, que também estão relacionados, como taxas, custo de manutenção, que podem se somar aí em relação ao valor original do produto. E aí a gente classifica aqui como custos monetários. Mas tenho também o custo de tempo, refere-se ao tempo investido pelo cliente para adquirir e utilizar o produto ou serviço, incluindo pesquisa, compra e uso contínuo. Em determinados contextos, aqui a gente até pode entender, né, que tempo é dinheiro. Talvez o custo de tempo, em algumas situações, a gente até pode entender como um custo monetário também, tá? Tem que ter esse cuidado. Custo de esforço relaciona-se ao esforço físico ou mental dedicado pelo cliente como a realização de tarefas complexas ou a resolução de problemas associados ao produto ou serviço, tá? Então, é aquele custo lá de, por exemplo, né, aprender a utilizar aqui o smartphone, vai entrar nessa categoria. Custo psíquico relaciona-se aos aspectos emocionais e psicológicos envolvidos no processo de compra e utilização, incluindo ansiedade, estresse e preocupações, tá? Daqui a pouco o custo de esforço, né, de aprender pode levar a um custo psíquico, né? Porque a pessoa está tendo esse esforço, não está conseguindo, está se estressando, e aí isso vai elevar aqui o custo total relacionado a um produto ou serviço, tá? Como é que a gente aumenta, então, esse valor percebido pelo cliente? Porque é importantíssimo para as empresas, né? Quanto mais elas conseguirem entregar valor para os clientes, mais os clientes vão se sentir satisfeitos, mais eles vão comprar dessa empresa e recomendar essa empresa para outras pessoas. Então, para as empresas, é melhor elas terem esse valor entregue ao cliente de uma maneira mais maximizada, né? Então, por exemplo, aumentar o valor entregue ao cliente, aqui estão os benefícios, né? Pode beneficiar a empresa de várias maneiras. Criar clientes fiéis, satisfeitos, impulsiona o boca a boca positivo, diferencia a empresa da concorrência, é claro, né? É uma vantagem competitiva. Aumenta a rentabilidade, porque o cliente pode comprar mais, pode fazer ali a promoção para outras pessoas. Reduz os custos de marketing, porque uma vez que a gente tem clientes fiéis, eles, né, vão ser impulsionadores da marca, promove a retenção, constrói uma marca forte, aumenta a satisfação dos colaboradores e torna a empresa mais adaptável às mudanças do mercado. Mas beleza, como é que a gente aumenta esse valor? É bem simples, na verdade, tá? A gente pode aumentar o valor percebido ou entregue ao cliente aumentando os benefícios ou reduzindo os custos, tá? Então, por exemplo,
naquela situação lá, o meu benefício ele era de 7 e o meu custo, vou colocar assim, ó, valor total, e o meu custo total era de 5 naquela situação lá. Se eu colocar mais benefícios, né, mais vantagens com o produto ou serviço, incluindo aqui melhorias funcionais no aparelho, inovações, recursos adicionais, personalização ou qualquer outra coisa que venha aumentar a utilidade e a satisfação do cliente, eu vou conseguir ter um maior valor entregue ao cliente. Então, na situação A, o meu valor entregue ele é de 2. Na situação B que a gente tinha elaborado, quando eu vim aqui e subi o meu valor total para 9 e mantive o custo total em 5, o valor entregue ao cliente aqui, opa, 3 não, né? 4. O valor entregue aqui foi de 4. E outra forma é reduzir os custos, tá? Tornando esse produto mais acessível e conveniente para o cliente. Isso pode incluir, como sempre, o mais óbvio, a diminuição no preço de venda. Então, reduzir o preço do smartphone de 3.000 para 2.500, eu vou ter menos custos. A redução de outros custos também monetários, custos de manutenção ou operacionais, a simplificação do processo de compra e a utilização ou qualquer outro fator que diminua o ônus financeiro ou de esforço para o cliente. Então eu poderia ter uma situação C aqui, que ao invés de eu ter ao invés de eu ter aumentado aqui os benefícios, né, de daqui a pouco trazer um celular que tem recursos de tecnologia que são mais avançados e tudo mais, eu posso reduzir o custo total para o cliente. Então eu vou manter o meu valor total em 7, mas o meu custo total ele vai diminuir de 5, que era o que o cliente estava enxergando antes, isso aqui pode cair para 4. E a gente vai ter aqui um valor entregue de 3. Como é que eu reduzo o custo total? Eu posso baixar o preço do smartphone de 3.000 para 2.500. Ou então, se eu não quiser baixar o preço de compra, eu posso entregar algum tipo de garantia para esse cliente, aonde se a tela quebrar, ele vai poder trocar sem custo. Tá? São formas que eu consigo reduzir os custos e isso vai melhorar a percepção de valor entregue ao cliente. E ainda eu posso combinar essas duas estratégias? Com certeza. Tá? Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Aqui, lembre que eu tinha aumentado, né? Preço do smartphone, 3.500. Ele comprou um outro smartphone, né? Mas vamos pensar que é da mesma empresa. Mesmo aumentando aqui o custo total, né? Vamos supor que não ficou mais fácil de ele utilizar. Como eu aumentei o custo do produto, meu custo total ele aumentou. Antes ele era 5, ele foi para 6. Tá? Mas, com esse preço aqui de 3.500, eu trago mais recursos, mais vantagens. E aí eu saio daquela situação de benefícios em 7 para uma situação de 9. E aí quando eu for fazer o valor entregue para o cliente, vai ser 9 menos 6, e eu vou ter um valor entregue de 3. Aumentou? Aumentou. Saiu de 2, foi para 3. Mas o custo total aumentou, Renan. Aumentou. Só que detalhe, as vantagens, os benefícios, a percepção de valor total aumentou mais do que os custos aumentaram. Então eu consigo aumentar meu valor entregue ao cliente, mesmo aumentando os custos, desde que o meu valor total ele aumente mais que proporcionalmente. Tá? Então esse é um ponto aí importante. E por outro lado, só para a gente entender, se eu aumentar os meus custos mais do que proporcionalmente aos meus benefícios, ou apenas aumentar os meus custos, eu vou ter uma redução no valor entregue ao cliente, tá? É assim que a gente olha. Eu sempre tento colocar em números isso para ficar mais fácil da gente entender, mas não tem como criar uma escala, né? Porque a percepção aqui de valor entregue para o cliente de custo total, isso é algo de cada pessoa, tá? Porque a gente extrapola aqui os aspectos funcionais e os custos monetários. E aqui daí eu coloquei alguns exemplos, né, de como que as empresas podem atuar aí no sentido de também melhorar a percepção de valor para o cliente, aumentar o valor entregue. Tá? Então, por exemplo, trabalhando aqui com a personalização, oferecer produtos e serviços personalizados, adaptados às necessidades e preferências individuais dos clientes. O cliente ele vai enxergar um diferencial, isso vai aumentar a percepção de valor por ele, né? Vai aumentar aquela parte da equação que é em relação ao valor total. Inovação, buscar constantemente melhorias e inovações, né? Um produto mais inovador também vai ser um diferencial. Qualidade,
né? Esse daqui é um dos principais. Fornecer produtos e serviços de alta qualidade para garantir a satisfação e confiança dos clientes. Uma das principais ações, né? Investir aqui em qualidade. Excelência no atendimento ao cliente faz a diferença também. Às vezes eu tenho dois produtos de duas empresas que têm os mesmos aspectos funcionais, tem também, trazem para os clientes o mesmo aspecto emocional e social. Em relação aos custos, eu também tenho a mesma medida. O que pode ser um diferencial é o atendimento ao cliente. Se o cliente ele for bem atendido em uma empresa, isso pode elevar aqui a percepção de valor por ele, tá? Pode aumentar esses benefícios. E se ele não for atendido tão bem pela outra, ou for mal atendido, isso vai reduzir o valor entregue ao cliente para essa segunda empresa. Então, mesmo tendo produtos que são iguais, que trazem os mesmos benefícios e os mesmos custos, a partir do momento que eu tenho um excelente atendimento ao cliente, eu passo a ter um benefício a mais. E aí aumenta a percepção de valor, tá? E aí pode incluir suporte, atendimento, né? Respondendo às dúvidas do cliente, todas essas ações relacionadas aqui ao atendimento ao cliente. E manter um relacionamento, né? Não só esse atendimento aqui que vai acontecer na hora da negociação, mas depois também, no pós-venda. Manter esse relacionamento, tá sempre ali pegando feedback do cliente, isso pode ser importantíssimo para aumentar a percepção de valor ao longo do tempo do cliente, para que ele volte a comprar ou recomende a empresa. A experiência do cliente, né, que também está relacionado aqui um pouco com atendimento. Quando a gente fala de experiência do cliente, são todos os passos que o cliente ele passa, desde o momento que ele toma conhecimento de determinado produto, de empresa, até que ele venha fazer a compra e mais ainda, né, no pós-venda. Então, se a empresa ela buscar aprimorar cada ponto de contato com o cliente, isso também vai trazer maiores vantagens. Comunicação, que também está relacionado aqui com atendimento ao cliente, né? Trazer sempre uma comunicação clara, transparente, mostrando que a ideia da empresa não é enganar o cliente, como muitas vezes acontece, isso também vai passar mais confiança. Ofertas especiais, tá? O cliente saber que ele comprou ali no momento de promoção e tal. A gente tem a redução no custo? Tem, mas o cliente daqui a pouco ele pode ter um benefício emocional por saber que aproveitou uma oportunidade excelente, né, de desconto. Isso também pode levar aqui a percepção. Empresas que se preocupam em relação à responsabilidade social, ambiental, isso daqui também, a depender do cliente, pode ser um diferencial, tá? E sempre coletar aqui o feedback dos clientes para saber se a empresa ela realmente está trazendo essa ideia de valor aos seus clientes.